Rapaz, você não tá certo não, Você viu? tá mais que certo, viu? Você tá certíssimo. Começando aí mais um podcast de Carlos e Elton. De cá tá meu amigo Eric Breiner, engenheiro civil. Entendi, Você de olhou no Carlos. espelho? Isso foi. Você se viu? Não pode ser cego, né? Senão Aí não. hein? complicado, né? Hoje nós vamos entrar em um episódio aí que a gente gostou bastante. A gente tem lido alguns livros aí juntos, não juntos no mesmo lugar, mas ao mesmo tempo, né? É. E aí, Isso, um desses livros aí foi o Deus Pródigo, né, do Timothy Keller. E a gente vai conversar um pouquinho sobre ele aí hoje. Rapaz, eu achei bacana, moço. Um livro também, muito viu, bom, um rapaz? livro curto, né? Mas, assim, um livro muito bom, muito denso. De uma das parábolas que a gente falou, até um pouco dela aí. Mas hoje a gente vai destrinchar ela um pouco mais Sim. aqui. Da parábola do famoso filho pródigo, né? Sim, pois E é. o que você me diz? Eu não digo nada. Não? Eu só digo uma coisa. Então vamos não ver digo acabou o nada. episódio. Tchau, gente. Obrigado. Bora, Até moço, mais. bora. Deus pródigo. Rapaz, eu achei bom, viu, rapaz? Um dos Não, é melhores livros que eu já li. Eu tava comentando ali com uma das nossas futuras convidadas aí, já até fazendo um spoiler. Era surpresa, né? Não, mas eu não dou conta, moço. Sou baú, não. Guarda as coisas, não. Já, em breve aí teremos uns convidados, umas convidadas, e eu acho que vai ter bacana. Eu tava até comentando esses dias com uma das meninas que comentando alguma coisa sobre o livro, sabe? Sim. Dá a impressão que eu sou sábio. Eu falo, tô só usando aqui o que eu aprendi no livro. Ajuda Mas muito, que né? é massa, né, cara? Muito bom. E inclusive é por isso, gente, que a gente resolveu trazer isso aqui. Assim, nós vamos conversar alguma coisa em cima do livro, não é bem uma resenha, daquela resenha de eruditos aí, né? Que nós estávamos falando aqui agora, o povo achando que nós somos eruditos, mas nós não somos não, gente. A gente só lê o negócio, acha legal e quer compartilhar, mas não é uma resenha do livro, um resumo, nem nada nesse sentido, não. Mas são os nossos comentários, né? Assim, Sim, o que a gente... aquilo que nos edificou, né? A gente quer trazer aqui para que edifique vocês também, porque acho que tudo aquilo que é bom, eu particularmente gosto de compartilhar. Sim. Quando eu descubro um restaurante bom, moço, Pois eu é. falo, vai lá, porque o negócio é bom. Inclusive tem um restaurantezinho Me fala aí qual é. Aquele que tu me indicou da senhorinha lá da igreja lá. Moço, eu ia chamar de velha, mas não pode não. Da velhinha. Rapaz, que comida boa, moço. O treinado tá aumentando, moço. Tá? Moço, Faz só tempo que eu vou lá. carrão Nossa, é uma cara. boa mesmo, hein? Tava parado lá só carrão top, assim, os carrão de 500 pra cima. Eu falei, Entendi. vixe. E assim, isso, um hein, lugar moço? bem simplesinho, mas uma comida Nossa, mas é saborosa. bom, né, velho? Deu Então, vontade, aquilo hein? que é bom a gente quer compartilhar, né? É E por verdade, isso que a gente viu? quer compartilhar aqui o Deus pródigo, aliás. Deus pródigo, né? Não, pois é, com certeza. Então, a gente gostou bastante. Nós, assim, só contando a história aqui, né? Muitas das coisas que a gente traz aqui, gente, é coisa que a gente vive. Muita coisa a gente vive junto aqui. Lá separado, assim, junto, mas separado, sabe? Não é junto, Ao mesmo tempo, junto, mas digamos misturado. assim. É verdade, tá uma boa, né? Essa questão, pro povo saber. Não sei o que é que existe aqui, que nós vivemos as coisas ao mesmo junto, assim, acontece com um, acontece com o outro. Acontece um trem com um, acontece com o outro, sei lá. Bateu um carro. Bate o carro, o outro bate o carro. carro. Fura um pneu. Compra uma casa, compra a casa. Ih, mostrei mais doido. Covid. Eu nunca vi um trem desse, não, moço. Um negócio estranho. Então, muita coisa que a gente traz aqui são coisas que a gente vivencia aqui. Então, esse foi um dos livros. Inclusive, foi bom, cara, nós pegar esse gancho aqui. Vou contar a história pra vocês, porque esse é um dos livros que a gente fez aqui, um propósito de mudança de hábitos. Sim. Né? A gente, na virada desse ano, inclusive, a gente se propôs aí, eu e o Luziel, a diminuir um pouco as redes sociais. Dica pra vocês aí, eu tava até falando com o Euler, nosso amigo aí, e ele tá falando, não, moça, aquele trem que você me falou lá, eu tô pensativo sobre aquele negócio. E aí eu vou contar pra vocês também, pra vocês ficarem pensativos também, refletindo na vida de vocês. A gente, como todo mundo, né, tá com um tempo, assim, muito gasto em redes sociais. Sim. E Instagram e tal, enfim, principalmente Instagram, né? Tempo de tela tava bem alto, né? Tempo de tela alto e tal, e a gente detectando umas coisas, uns sintomas de tempo de tela alto. O que é sintoma de tempo de tela exagerado?
perda de atenção, dificuldade para dormir, dificuldade para ler, foco, dificuldade de ter foco e tal. Então, e aí a gente aproveitou aquele momento de virada de ano de vamos fazer metas, né? Propósitos, projetos de vida. E a gente aproveitou e falou, não, vamos fazer um negócio, vamos entrar nós dois aqui. E aí a gente tirou Instagram, diminuiu primeiro, né, e tal, e depois tirou de fato, e hoje em dia a gente só mexe pra postar alguma coisa e tal. Não por rigidez, nem nada nesse sentido, mas acabou que assim, não faz falta, mano. Eu não sei você, mas pra mim, velho. Eu entro lá pra postar os negócios que eu preciso postar. Tanto que eu posto todos os dias e o da igreja, né? Pois é. Mas assim, tem sido isso. É. E a gente vê o tanto que isso nos rouba, né? Demais, eu até preguei sobre João 10:10 e tava falando sobre isso. O quanto isso nos rouba, cara. Às vezes esse negócio ali, e é coisa inocente, não é coisa que é pecado, é um pecadão, não. Mas acaba sendo um pecado porque afasta a gente do alvo. Mas não é aquele negócio assim que você tá fazendo uma coisa escondida, uma coisa escabrosa demais. Sim. Mas é algo que rouba muita gente. Escabrosa? Como é? É bom. Então, a gente pegou e substituiu o hábito. Justamente pegamos, tentamos pegar, né? Tirar ali o tempo de tela de redes sociais e substituir pela leitura do livro, né? E aí a gente foi lendo e tal, mais ou menos junto ali pra poder terminar junto. Às vezes um lia mais condensado rápido e tal, e etc. Mas foi fruto disso, né, velho? Nisso já foi uns 4 livros. Foi acho que 3. A gente vai entrar no quarto. Sim. Eu tô lendo o quarto. Entrar no quarto? Verdade. É doido, né? Sim. Receba. É doido. Vai entrar no livro número 4, né? Então, pegou mal, viu, velho? Eu sei. Loucura. Entrou no quarto. Nós vamos entrar no quarto. É doido, né? Não. Aí fora, vai dar a pancada. E aí, cada uma que eu tenho que ouvir logo no começo do trem. E aí a gente esse foi um fruto e foi muito, muito bacana. Inclusive, mas é isso mesmo, né, velho? É o quarto livro que a gente tá lendo já, inclusive, véio. Sim, ué. Começou com o Deuses Falsos, aí o Deus Pródigo. Maturidade primeiro. Não, é mesmo. Maturidade primeiro, Deuses Falsos, Deus Pródigo. No Timothy Keller, que é muito bom. Exatamente. Aí o Deus Falso, Deus Pródigo, e agora estamos acho que é a cruz do A.W. Tozer. Acho que é isso mesmo. Então a gente tá nessa. Então, sim, você às vezes toma vergonha na cara, igual nós, e faz alguma coisa nesse sentido. Você vai ver que vai melhorar bastante coisa, né? E eu tinha uma resistência que é estranha, velho. Eu falava, nossa, moço, vou ficar sem saber as atualidades. Mano, que diferença tá fazendo na minha vida, moço? Nossa, grande diferença, né? Vez ou outra, alguém fala assim, até a Yasmin, eu acho, entrou um carro lá no Flamboyant. Eu falei, que um carro no shopping? Como é? Tu nem viu, né, esse trem? Não. Uai, eu tava vindo de uma cidade do interior aqui esse final de semana, aí um amigo conversando comigo, e aí ele falou uns memes lá, e eu retrucando em meme de volta. Aí ele falou um meme lá, e eu falei, não sei não. Ele, não, você não sabe não? Eu falei, não, eu tô por fora aí. Porque assim, tô por fora dos memes. Os memes mais antigos eu sei, mas os mais novos aí eu tô meio por fora. Né? Pois é, né? Então, aí acaba que não faz falta pra nada. Então, substitui esse hábito. Não tô falando pra você parar, não. Limita. O celular tem uma opção lá de limitar. No próprio Instagram já tem, né? A limitação lá de 5, 15, 30 minutos lá por dia. Eu comecei com 30. Fui baixando e tal até zerar. Mas, enfim, eu estou fugindo do foco aqui, mas o livro foi fruto dessa substituição de hábito. Então, Deus Pródigo vai ser um livro do Timothy Keller, que é um pastor que faleceu há um tempo, escreveu alguns livros, a gente é bem fã dele, do jeito de escrever, bem simples, bem tranquilo, bem claro. E o livro vai contar... vai destrinchar a história do filho pródigo, que a gente conhece como filho pródigo, né? Eu até vou ler aqui, e a gente conhece como filho pródigo a história que está lá no capítulo 15 de Lucas. Leia. Deixa eu ver, 2 ou 3 episódios atrás, né, a gente falou das parábolas, e a gente comentou bastante sobre ele. A gente comentou bastante sobre ele, sobre essa parábola e tal,
E aí agora a gente quer destrinchar um pouquinho, assim, compartilhando alguma coisa que a gente aprendeu no livro, né? Então, se você tiver com a sua Bíblia aí, depois você lê, eu vou ler aqui para você completa a história. Lucas, no capítulo 15, vai ser a partir do verso 11. Fala assim, ó, Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra e esse o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e compadecendo-se dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos, tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Essa é a primeira parte da história e a gente costuma parar aqui, né? Vamos lá e a história continua. Ora, o filho mais velho estava no campo, só relembrando, o pai tinha 2 filhos. No começo da história fala, um filho mais novo e um filho mais velho. O filho mais novo pede a herança e aí agora a gente vai ver o comportamento do filho mais velho. Ora, o filho mais velho estava no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou, o seu irmão voltou e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai, faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Então essa é a história. Você quer dar uma panorama aí, uma resumidinha? Porque fica longo, né? Não bem uma resumida, mas acho que, assim, tem alguns pontos aí muito bons, né? E acho que o primeiro ponto aí, depois que o filho faz a besteira toda, a primeira coisa que acontece, ele reconhece. Ele reconhece o erro que ele cometeu, reconhece quem que ele é, e aí ele quer voltar para trás, mesmo que seja para ser um empregado ali. E aí ele fala, não, lá tem coisa boa, né? Sim. Quero voltar para trás para conviver de volta ali com meu pai, mesmo que eu seja um dos trabalhadores dele ali, mas eu sei que ele vai ter um lugar lá para mim. Acho que é um ponto bacana aí, que a gente tem oportunidade de voltar todos os dias. Com certeza. Acho que um ponto que esse livro me trouxe, e quando eu tenho falado a respeito de reconciliação, de voltar para Jesus ou de caminhar com Jesus, tenho falado muito isso. O pai está te esperando de volta. Até aquele ponto que a gente comentou no episódio passado aí, que você colocou um ponto de vista lá que eu achei muito bacana, que o pai está esperando. O pai não vai atrás do filho hora nenhuma. O texto não fala que o pai vai atrás do filho, porque foi o filho que decidiu sair. Mas o pai está esperançoso pela volta do filho. Né? Sim. E aí, quando ele reconhece e ele volta, ele tem um lugar ali preparado para ele. Deixa você falar mais um pouco aí. Esse é o ponto que eu queria extrair da leitura, e era esse. Não, cara, e eu acho assim incrível também como é que a gente... A palavra de Deus é viva, né? A própria palavra de Deus fala isso. Sempre que a gente lê, a gente vê um trem novo, né, cara? E esse negócio, assim, até pessoal que tá assistindo, gente, essas histórias bíblicas, na verdade, a Bíblia toda é um livro histórico. Nada que tem na Bíblia foi escrito
a menos do que 1000 e tantos anos, 1900 anos talvez. Então, a gente precisa mergulhar na história para entender, né? Eu costumo falar, você viaja na maionese para você entender a história, entender como é que é. Lê, releia, lê de novo. Exatamente. E é muito interessante, né, cara? Porque aí vamos analisar aqui os personagens, né? Vamos pensar nesse sentido. Vamos no filho. Cara, você trouxe também uma cultura lá do povo judeu lá do filho pedir a herança, né? Não tinha um negócio assim? Como é que era esse negócio aí? O que acontece? No judaísmo, se o filho pede a herança antecipada, ele tá... É como se ele estivesse querendo antecipar a morte do pai, né? Então, sim, ele tá... Vou usar uma palavra aqui. Envergonhando o pai de certo modo, mas não é bem essa palavra que eu queria usar, não. É um pouco mais profundo que isso. E aí, o pai poderia colocar ele em praça pública e falar para todo mundo que ele fez e apedrejar ele. Entendi. Pela atitude que ele tomou. Porque estava desonrando o pai. E aí, então, o pai poderia pegar o filho, colocar ele em praça pública lá e dar-lhe pedra. Até ele morrer. Mas o pai é tão amoroso que o pai não faz isso. O pai vai lá, pega a parte da herança. Uma outra coisa na questão da herança aí, ele não tinha metade da herança. Porque ele era o filho mais jovem. Então ele tinha a terça parte da herança. Entendi. Aliás, o filho mais velho tem o dobro do primeiro, isso, né? Isso. É isso mesmo. Então, é isso aí. Pois é, cara. Eu acho interessante demais esse trem. E assim, eu lendo aqui agora e pensando... Porque assim, porcos eram animais impuros para os judeus, né? Até hoje, inclusive, até né? Hoje. E depois do filho gastar tudo e tal, o único emprego que ele arruma, digamos assim, é para cuidar dos porcos, né? Em troca do lugar para ele morar só. Porque nem alimentação tinha, não tinha alimentação, né? E, cara, eu fico pensativo assim, sabe? A imagem que me vem à cabeça é assim, ó. À noite, beleza? Ali, deu comida pros porcos, os porcos estão dormindo e tal, e ele, sei lá, a imagem que me vem assim, ele num lugar de animal mesmo, assim, tipo num estábulo, sei lá onde é que o porco fica. Chiqueiro. Num chiqueiro. Às vezes não no chiqueiro em si, né, mas assim, né, num lugar próximo ali, né? E eu, tipo assim, o cara deitado, morto de cansado e tal, e aquela vida, e pensando, nossa, gente. E, tipo assim, a ficha dele cai e fala, meu Deus do céu. O que eu fiz da minha vida? Que eu fiz? Porque assim, cara, e outra coisa que eu imagino também é que ele era meio mimado, né? Filho mais novo e tal, aquele negócio. Né? Então, assim, cara, eu vou aproveitar minha vida e tal, vou sair. Cara, e aí, assim, ele se pegar e a ficha cair mesmo, né? Fala, uai, eu tô dando rata, gente. Tô dando bobeira. Eu fiz a cagada, mas mesmo os trabalhadores do meu pai é muito melhor que isso aqui. E essa questão de cair a ficha é interessante, né? Porque aí, vamos lá. Cair a ficha? Ô, bichinho, velho. Aí tá acima de 30 e poucos anos já. Meu Deus do céu. As únicas fichas que eu usei de fichinha mesmo era de sinuca. Eu já usei ficha de orelhão, cara? Não, eu assim, posso ter usado, mas não lembro não. Eu lembro de usar. Quando eu tinha uns 6 meses que eu ligava para as Em frente à creche. Em frente à creche? Era. Tinha um orelhão lá em frente à creche. E você era que tamanho? Eu tinha uns 8 anos. Aprendeu, vai mentir. Não, eu tinha uma ficha guardada há muito tempo, eu sei lá o que eu fiz dela. Acaba, né? Tá igual a mulher das dracmas lá, que nós falamos esses dias, vai ter que procurar. Então, pois é, o filho mais novo, ele representa uma linha mais que a gente tem mais essa visibilidade, né? De pecado, de quem desviou, de quem tá no mundão, rebelde, tal, não sei o quê, e etc. E é essa representação que a parábola quis, de fato, trazer, né? Para ele. Então, assim, em um determinado momento da vida das pessoas, e eu acho que você pode até falar mais sobre isso, porque direto você traz uma história dessa aqui. Em determinado momento da vida da pessoa, cai a ficha dela, né? Eu não consigo usar outra expressão agora, eu fiquei constrangido. Calma. Vamos contextualizar o negócio de cair a ficha aqui. Se você tem menos de 30 anos, você não vai entender o que é cair a ficha.
Ele falou um orelhão. Não é um orelhão aqui também não, tá, gente? Nossa, cara, quanto a gente chegou, meu Deus do céu. Nossa. Você tem que explicar o que é um telefone. Meu Deus do céu. Então tem mais isso, né? Antigamente, gente, era assim, ó. Não tinha telefone móvel, tá? Era telefone fixo nas casas. Antes disso, era telefone fixo no meio da rua, que é o famoso orelhão. Isso. Da música do Bruno Marrone. Alô, amor, tô te ligando de um orelhão. Rapaz. Moça, eu sou cultura também. E aí, no orelhão, gente, o orelhão era o lugar com uma proteção onde você ligava, né? Sim. O orelhão é Como só se fosse assim, uma cabaninha, né? uma cabaninha, uma capa de chuva ali, ou sei lá, né? Pra dar uma privacidade, uma certa privacidade. E aí, antigamente, aí você comprava um cartão. Antes do né? cartão era a ficha, exatamente, antes do e você botava o cartão igual você coloca numa maquininha. Parecido um cartão de crédito. Isso. Na verdade era um cartão de crédito, né? Você comprava lá com 30 créditos. Aí você botava lá 30 telefônico. Nem lembro como é que era. É 30 o quê? 40 o quê? Era 20, 30, 40, 60 Mas era unidades. o quê? Unidades? Acho que era unidades. Enfim, né? Acho que Aí era você unidades. botava lá, gente, aí aparecia lá, 30 unidades. Aí você tá lá ligando, e o trem 29, 28, 27, e o trem acabando unidades. e você precisando. Eu lembrei do nome unidades escrito lá. É verdade. E aí tal. E aí, beleza, funcionava assim. Antes do cartão, tinha a ficha. Você comprava a fichinha, uma moedinha, e botava lá. Sim. E às vezes você a colocava... ficha era bem menos unidades. Sim, era tipo, nem sei quantas era 5, sei lá, enfim, lembro. né? Você botava a ficha lá e ela entrava na... Tipo assim, você colocava mesmo, enfiava lá. Igual essas máquinas de bolinha. Isso, exato. Você É a põe mesma R$1 ficha, lá, inclusive. a mesma... Porque você aproveitar as fichas, só serve pra isso agora. Porque de vez em quando você põe lá, ela não pega, ela cai de volta, você põe de novo. Então, caía a ficha, quando você colocava a ficha, às vezes ela ficava engastada lá, você dava uma batidinha, ela... Aí caía a ficha pra poder funcionar as coisas. Então, pronto, cultura tá feita. Pronto, agora pode explicar aí o que você ia explicar, que você nem lembra mais. Não, eu não lembro. Você falou que ia me falar pra me contextualizar alguma coisa, mas você já falou. ia falar, eu te interrompi. É do negócio de que a pessoa volta a pecar ou tá lá pecando e tal, em um determinado momento da vida cai a ficha, né? Sim. Eu tava falando que você, às vezes, tem essas experiências lá nos seus evangelismos de Uber, né? Que às vezes você encontra as pessoas e tal, e muitas pessoas estão ali desviadas e tal. Sim, e aí o que acontece? Geralmente você vai conversar com a pessoa ali. Essa semana passada eu estava conversando com a pessoa e aí ela... E é engraçado que quando você começa a falar sobre Deus ali, a pessoa automaticamente ela se acusa. Sim. Aí ela fala assim, rapaz, eu tô precisando voltar. Inclusive hoje, eu tive uma experiência dessa. Eu peguei um passageiro muito parecido com um amigo meu, que tá afastado aí. O cara é muito gente fina, moço. Assim, o cara muito humilde. Aí, esse cara muito parecido com ele, tanto fisicamente como comportamento. Moço, na hora que ele desceu do carro, eu senti uma vontade tão grande de mandar mensagem para esse amigo meu, aí eu fui mandar mensagem para ele. Eu falei... Eu mandei uma mensagem muito simples, falei pra ele, moço, eu só queria falar pra você que Deus tem um propósito na sua vida, mandei pra ele. Aí ele mandou mensagem de volta pra mim, falou, moço, é Deus que tá falando. É de Deus, moço. Quem não sabe isso aí é um negócio interno nosso aí, né? É de Deus. E aí, ele pegou e falou assim, moço, eu tô orando e tô querendo voltar pra Deus, conversando com Deus. É Deus que colocou você para mandar essa mensagem para mim. Assim, não tem nada demais na mensagem, mas é Deus esperando a gente de volta. Sim, cara. Ele tá pronto para nos atender de volta. E aí esse livro me trouxe essa experiência muito de falar isso. O pai tá pronto, o pai tá te esperando. Sei que você ia falar, o pai tá on. Não gosto disso, não. Nada contra, nem a favor. Não, mas pois é, cara. E o filho mais novo, ele assim, né? Traz esse papel e essa visão, né, pra gente que tá vendo. Beleza, você tá ali... Despertar. Beleza, tô vivendo uma vida... E assim, gente, se nós pararmos pra pensar, e às vezes eu converso com algumas pessoas, ou convivo, talvez um pouco menos que você, só que você também, né, não serve de base. Convive com um monte de gente, passa um monte de gente todos os dias, diferentes, né? Sim. Mas assim, às vezes a gente convive com as pessoas e eu olho alguns comportamentos e falo, gente do céu. E assim, ó, a gente vê, eu penso o seguinte, Luziel, tem algumas pessoas
que parece que ainda tem dinheiro da herança pra gastar, entendeu? Eles ainda não estão no fundo do poço, assim, ó, não acabou a herança ainda, porque a hora que acaba, aí o buraco é mais embaixo, velho. Porque aí, é o que eu tava falando, aí você vê alguns comportamentos das pessoas que você fala, cara, isso é o filho pródigo inteiro, velho. Isso aqui é o próprio filho pródigo, a história foi escrita por essa pessoa. E aí, assim, a gente vê no texto falando com que o filho pródigo gastou lá. E nós gastamos a nossa vida com um monte de coisa que não presta, velho. Um monte de coisa que não presta. Inclusive, eu acho que talvez seja por isso que muitos de nós nos identificamos com o filho mais novo, né? Sim. E aí, assim, essas coisas, tudo que você pensa aí que não presta, é com isso que você tá gastando na sua vida, você tá gastando na sua herança, tá gastando o que Deus tem pra você. E aí, assim, é como eu te falo, eu tô comentando com você aqui. Parece que tem algumas pessoas que ainda tem herança pra gastar. Você vê a pessoa assim, numa perdição, num trem, mas parece que ainda não tá despertou de boa. ainda, né? Tá bom ainda e tal, mas aí daqui a pouco, porque assim, ó, pelo menos a experiência que eu tenho visto das pessoas que eu ouço falar, ou que eu convivo e tal, é assim, cara, tá tudo muito bom, tudo muito legal na frente das outras pessoas ali, no momento de uma festa, no momento de uma, sei lá, de uma bebedeira, de uma pegação, de um bar, de uma droga, de um trem, mas aí, hora que acaba, aí é aquele momento que eu te falei, que eu imagino, a hora Da que noite, você né? deita ali no travesseiro, cara, tem um buraco do tamanho do mundo, velho. Eu vivi isso. Sim, Eu pois é, né? vivi isso. Chegou um momento da minha vida que eu tava bebendo dentro de casa sozinho, não queria sair pra lugar nenhum, Uhum. porque e também as últimas vezes que eu bebi, eu chegava em casa, aí encostava minha cabeça no travesseiro e eu não tava legal comigo mesmo. Sim. Eu falei, o que eu tô fazendo da minha vida? Que é isso? Que vida é essa? Isso não é vida. E talvez você esteja se identificando aí. E eu quero falar pra você que Jesus, ele está pronto para te abraçar, para te trazer de volta, assim como o filho pródigo tomou essa decisão de voltar, mesmo e o pensamento dele era ser um trabalhador ali, mas a restauração de Deus é além daquilo que nós pensamos, que Deus restaurou a vida dele por completo, fez várias coisas novas na vida dele. Então, talvez você está com esse pensamento que eu já passei por isso, de colocar a cabeça no travesseiro ali e eu não tá legal comigo mesmo. Talvez você não esteja legal com você mesmo, não por bebedeira ou por algum outro motivo. Mas o pai tá prontinho te esperando. É você que saiu de perto do pai, então é você que precisa voltar pro pai, assim como o filho pródigo. Nesse momento aqui, ele volta para a casa do pai ali. Você tem a oportunidade hoje de voltar para a casa do pai, de reconciliar com ele. Ele está te esperando de braços abertos. Então eu passei por esse momento e graças a Deus eu tinha onde recorrer. E aí eu fui correr atrás e graças a Deus Deus transformou minha vida e estou aqui hoje para comentar sobre isso. Cara. Eu fui o filho pródigo, né? Sim. Tive perdido ali, estava gastando todas as minhas fichas ali. Sim. E graças a Deus, tive meu reencontro com Deus. Graças a Deus. E aí, assim, as formas de se perder são muitas, né, velho? Tem formas que são mais explícitas, né? Sim. Mas tem formas mais implícitas também, assim. Eu penso... Às vezes a pessoa se perde dentro de si mesmo. Não, com certeza. Com certeza. Se perde de si mesmo, se perde dentro de si mesmo, se perde com coisas mais abstratas um pouco do que coisas corporais, sabe? Assim, corporais que eu digo assim, uma prostituição, uma bebida, uma droga, sei lá, qualquer coisa que envolva o corpo, né? Sim. Mas tem coisas que não envolvem o corpo também. E às vezes nem é escandaloso, né? Exatamente. Geralmente, quando não envolve o corpo, não é muito menos escandaloso, né? Muito menos visível, né? Que a gente quer dizer, assim. Porque às vezes nós nos perdemos, assim, numa ganância, talvez, né? Numa inveja. Numa inveja. Tem então uma mensagem do... gente... Leandro Barreto. Ele fala do pecado não confessado. Que ele fala sobre a inveja. Uma pregação muito boa, se você quiser assistir lá. É isso, bicho, é cultura, viu? Pois é, aí às vezes é coisa muito menos visível, né? Que a gente se perde. Sim. E tá perdido, assim, no mesmo nível de intensidade dos outros. Sim. Porque essas coisas todas elas,
gera uma escravidão, né? Que inclusive, o outro livro que a gente pode fazer a resenha é do Deuses Falsos, que é muito bom, e faremos. Inclusive aquele jargão, né? Pecado, pecadinho, pecadão, que todo mundo fala. Uhum. E realmente não existe tamanhos diferentes de pecado. Sim. Existe profundidade do pecado. Tem coisas que vão consequências, ter consequências, né? mais danosas, né? Sim. E antes de a gente falar qualquer outra coisa, eu ia te perguntar um negócio. Me diga. Adão tem umbigo? Antes. Adão tem umbigo? Responde aí no comentário aí. Quando nós tivermos 1000 inscritos, nós vamos responder essa pergunta aí. Isso. Antes da gente ler esse livro, O Deus Pródigo, qual que era a sua visão dessa parábola? Cara, a minha visão era muito essa que nós estamos falando até agora. Tipo assim, Sim. um bandidinho pegou os trem tudo, desviou, gastou tudo e o pai voltou e o pai abraçou ele. Tipo assim, nossa, que amor bacana, né? Então, pronto, era essa a minha visão. Certo. A segunda parte aqui, né? E eu sei, que você pensava o quê? Não, eu tava começando a ter essa visão. Inclusive, eu tive um diálogo dentro da casa do meu pai a respeito disso. E a gente falou do irmão mais velho. Aham. Rapaz, alguém que tava lá dentro ficou chateado. Porque era o irmão mais velho. Cara. Entendi. Tava exatamente como o irmão mais velho. Entendi. E aí... Nossa, cara. Cara, e é muito sério, né? É. Eu acho que assim, a gente já tá transicionando pra ele, pra gente poder falar um pouco. Porque, cara, é muito maluco, né? Sim. Porque, e eu penso assim, cara, que quanto menos a gente enxerga essa figura do irmão mais velho aqui na nossa própria visão do negócio, mais a gente é parecido com ele. Sim. Eu acho que assim, é bem inversamente proporcional. Tipo assim, quanto... A gente tá nos dois lugares. Exatamente. Por isso que a parábola fala muito com a gente, porque em determinado momento a gente é o filho mais novo, que tá ali gastando seus próprios prazeres, e de repente a gente é o filho mais velho, que tá ali fazendo tudo certinho, querendo a recompensa. Exatamente. Então, beleza, nós falamos do filho mais novo aqui, daquele que peca, daquele que se desvia e tal. Esse filho vem, o pai recebe ele, e aí a gente vai deixar até essa parte por último, né, Zé, pra gente poder encerrar com isso. Sim. O pai recebe, tem festa, tem abraço, tem beijo, tem larará. E aí o filho mais velho, a gente entra nele. E aí o filho mais velho, gente, e aí eu tava lendo aqui, a hora que eu tava lendo aqui pra gente, e pensando, gente, o filho mais velho, e ele tem um comportamento mais infantil, né? Não cara, tem maturidade. É muito maluco isso, cara, é muito doido isso. E vamos lá, então o filho mais velho tava trabalhando no campo, na propriedade da família, e ele volta pra casa e ele ouve barulho de festa, né? Ouve tal, vê aquela movimentação, pergunta o que aconteceu. O servo fala, seu irmão voltou e tal, tá todo mundo comemorando, bora lá e larará. E aí ele não volta. Ele não quer, não aceita. Sim. Não aceita entrar na festa. Que loucura, né, velho? Por que ele não aceita, né? Porque o irmão dele tá recebendo uma festa, o pai dele tava alegre porque o irmão voltou e ele tava emburrado lá. Exato. Falei, eu não volto. Você está fazendo festa pra aquele bandidinho? Vou não. Não quero. Vocês são um bando de hipócrita. Falei, rapaz, o cara pegou o dinheiro, gastou tudo, você está dando dinheiro pra ele, fazendo festa pra ele? Eu não vou lá, não. Eu não ganhei nem um bezerro. Desse jeito, Ele ficou revoltado. E aí, assim... Eu sou rebelde. Se for pra gente colocar nos dias de hoje, aí é como alguém tá dentro da igreja, né? Sim. Cumprindo ali todos os requisitos. Tá indo todos os cultos. Vamos supor que alguém que canta lá, tá tocando e cantando todos os cultos. Tá sendo dizimista, sendo ofertante, não falha, ajuda quem precisa, só que tá fazendo isso por uma única coisa, pela recompensa, né? E aí onde que é o erro? Pois é. E um erro também, que esse dia eu tava aprendendo sobre isso, a gente, muitas pessoas, na verdade, acham que vão pro céu por andar certo. Rapaz, eu vi algumas pessoas, o cara fazendo entrevista, algumas pessoas falando assim, e você acredita em Jesus? Eu acredito. E você acredita que você vai pro céu? Eu acredito. Por quê? Porque eu ando tudo certo, não faço errado, não roubo ninguém. Uhum. E é um pensamento totalmente errado. Porque não é esse o motivo que a gente vai pro céu. O motivo da gente ir pro céu é porque Jesus pagou o preço. Sim, porque a gente precisa andar certo,
porque ele já pagou um preço. E aí, dentro disso, eu vi uma exemplificação, achei bacana demais. É como se... Acho que você vai gostar um pouco. Você destrói uma casa, você é Certo. engenheiro? Você é É. engenheiro ainda? Ainda. Aquele civil no espelho. Aí, Ah, derruba-se uma casa, certo. aí o cara vai lá, pega todo o recurso que ele tem, pega os tijolos lá, limpa tudo, reconstrói a casa, e aí, o que você tem que fazer? Só manter a casa em ordem. Por quê? Alguém já foi lá e reconstruiu. Alguém foi lá e pagou o preço. Não precisa eu fazer nada, e nem o que eu fizesse iria trazer a reconstrução daquela casa de volta ali, porque eu não tinha recurso Sim, suficiente. Uhum. Somente aquele que reconstruiu a casa tinha um recurso suficiente para levantá-la de volta. E o que eu devo fazer agora? É só não derrubar a casa de volta. Entendi. Mas eu não derrubar a casa de volta não significa que eu vou ganhar a casa por conta disso. É porque ele fez que eu tenho direito a estar na casa. Aí eu achei massa essa exemplificação. É massa, gostei. Gostei da arte. Tinha até cimento, massa mesmo. É, bem argamassa. Mas é interessante demais, cara, esse negócio do filho pródigo aí. E assim, da mesma forma que o filho mais novo se afastou por fazer tudo errado, o outro se afastou por fazer tudo certo. Tudo certo. É assim, a motivação dos dois estavam Eu errados. ia usar exatamente essa palavra. O erro total ali não é o que fazem. É a motivação a Sim. respeito do que fazem. Apesar de que o que eles fizeram tá errado, Sim. mas o principal ponto é a motivação, né? Não, pois é, cara. E assim, aquilo que eu falei, eu comentei lá, e eu acho muito infantil, né, cara? A gente Sim. vai ter a outra resenhazinha lá de maturidade, né? Já tô dando vários spoilers aqui. Você pode esperar aí episódios de qualidade aí. Tomara, né? Que a gente não fala muita besteira, né? Não, Tomara, mas- pra não decepcionar o povo. A gente não vai falar de nós mesmo, então... Então tá valendo. Então, eu fico impressionado com o comportamento imaturo do filho mais velho, cara. Sim. E estranho, assim, eu tô imaginando aqui que é uma questão familiar, assim, que às vezes a gente vê nas nossas famílias aí espalhadas aí, né? Direto. Então, direto tem um trem desse, um negócio desse. Mas o cara... cara, eu tô pensando aqui e imaginando lá Sim, na sim. história, né? Porque a gente não sabe quanto tempo ele ficou fora também. Né? A parábola não dá pra ter uma ideia, assim, se foi um mês ou se foi 2 anos. Mas eu penso o seguinte, Luizélio. Independente do tempo que foi, eu acho que todo dia o filho mais velho via o pai entristecido por causa desse negócio. Sim. Sempre isso acontecia. Eu acho com que certeza. E aí, assim, beleza, no dia que isso se resolve, e é mais um motivo pra gente entender que a motivação dele é errada. A motivação dele em fazer as coisas certas é errada. Sim. Porque assim, beleza, eu tô fazendo as coisas certinhas aqui pro meu pai ficar mais feliz na ausência do meu irmão. Então, assim, beleza, quando o irmão aparecer, vai completar a felicidade do pai, mas não foi isso que aconteceu. Sim. Né? Então a motivação provavelmente era, eu tô fazendo a coisa certa aqui porque eu sou muito melhor do que o meu irmão. Eu sou bom, Eu né? sou bom, eu sou o filho faço que tudo precisa ser direitinho. valorizado e tal. E isso é muito errado, cara. Isso é muito errado, porque não tem como... É uma motivação completamente equivocada, né, Errado, velho? né? E é muito comum a gente ver isso hoje. E assim, eu digo que Onde tá o coração? né? em nós mesmos, né? E assim, ainda tem aquele negócio de justa aquilo que você comentou aí. E meu irmão, depois de ter gastado tudo, vai voltar agora, vai ser o anjinho da casa. É muito bonito, né? Meu pai, cara do céu. E isso é muito sério, né, velho? E assim, a gente tem muito disso em nós. Sim. Acontece isso muito dentro da igreja em si, né? Pois é. Olha lá pra você ver. Fulano desviou, voltou agora, tá pregando. Exato. Mas é de jeito. Pegou todas, não sei o que e tal, bebeu todas. Agora tá lá tocando louvor. Cara, e é muito filho mais velho isso, né, velho? E é muita nossa cara fazer isso. Eu digo assim, a nossa cara não é só nós dois, não. Nós dois é bandido também, mas todo mundo. Da igreja em si, né? A gente tem um moralismo exagerado, né, velho? Porque assim, e isso reflete em que a gente se acha melhor que os outros. A Bíblia alerta sobre isso. Porque assim,
pra gente ter esse tipo de pensamento, significa que a gente acha que o outro é pior que nós. É. Não tem como não ser desse jeito. Ah, eu tô pensando, eu poderia fazer igual. Moça, você poderia fazer igual. E na verdade, assim, o nosso pensamento eu poderia fazer muito pior. Deveria ser esse, se fosse eu, ia ser muito pior. É aquele negócio da Eva, né? Quem? Faz... É viadão? Se a hora que eu chegar lá no céu, lá, eu vou quebrar a cara de Eva. Rapaz, quantos pecados a gente já cometeu? Se fosse nós, tínhamos feito as tortas das maçãs. Fizeram o celular da maçã, né? Pois que é o símbolo de cobiça. Exatamente, velho. Então, assim... Aquele negócio, né? É muito maluco isso é muito real na nossa vida de crente mesmo, né? A gente fala muito do nosso público que a gente tá ouvindo, né? Cristão também, igual a gente. Então, assim, é muito comum a gente ficar apontando o dedo e tal, ficar com birrinha. E é muito filho mais velho. E a parábola é para mostrar isso também, né? A gente mostra aprendeu... os dois lados da moeda. Exatamente. Que, na verdade, tem um terceiro, né? Tem, exatamente. Eu prefiro que tu fale que tu é especialista. Eu não falo é nada, moço. Eu tô ainda mergulhado aqui no birrento aí. Que muitas vezes é a gente. Pois é, que eu ia falar. E às vezes acontece muito, inclusive, quando, por exemplo, que eu já vi, né, e já aconteceu comigo também, que eu sou bandidinho desse, que eu fico falando, né, isso aí não tem nada a ver. Com famoso, às vezes, né, você pega um famoso, isso aí converteu. Depois disso tudo. Nada, né? E tá, cara, e eu tinha muito filho mais velho, meu Deus, me perdoa. Julgador, né? Moço, julgador é muito melhor do que os outros, né, cara, orgulhoso. Eu tava pensando nesses dias, lembrando de um pensamento que eu tinha mais novo, moço. Falava assim, nossa, cara, eu leio Bíblia demais, velho. Será que tem alguém, assim, algum crente, assim, que lê Bíblia igual eu, velho? Que entende as coisas igual... não, pelo amor de Deus, moço, é muita imaturidade. Sim, e assim, é muito esse comportamento que Jesus alertou, né? Já passei por isso também, eu ficava assim, moço, como é que tem crente que não lê Bíblia? Fala que é crente e não lê Bíblia. Que miserável que é essa pessoa. Exatamente, cara, exatamente. Mas é um pensamento muito religioso, né? Ué. E, assim, é coisa de um coração que não tá em Deus, né? Sim. Tá com... E quem fala muito sobre isso também, que eu vejo falar muito sobre essa questão de justiça própria, né? O pastor Luiz, você vê direto, ele fala sobre isso. Quando a gente tem esse tipo de comportamento, significa que a gente tá com a nossa justiça própria completamente em alta, em dia e tal. E pra que Jesus, moço? Se nós somos bons desse tanto. Autossuficiente, né? Eu sou bom, sou o melhor, faço tudo certo e tal, e eu não me desvio e larará. Cara, misericórdia, moço. E aí vamos lá, vamos pro contexto da história. Deixa eu só interromper você antes Fala. de contextualizar aí a questão desse coração aí. Ana, né? Ana, quando vai orar ali pedindo um filho para Deus, ela tá tão mergulhada querendo aquilo ali, só que aí de repente ela muda o foco dela. Ela já não quer filho para ela mais, ela quer filho para Deus. Então ela muda o propósito, e quando ela muda o propósito, ela já está bem cansada. E o texto fala assim que Ana, com os lábios não dizia, mas com o coração orava. Sim. E aí de repente ela recebe uma palavra do profeta, e depois ela engravida e tem um filho. A Ana era estéril. E o milagre ali acontece mais quando ela muda o propósito e o coração. Sim. Quando a gente muda o propósito e o coração, as coisas mudam, cara. Que isso, hein, moço? Que isso? Você falou de propósito. Não, vou ter que fazer um cortezinho seu aí, ui. Pelo amor de Deus, ui. Corte rápido, faca, botar uma legenda em inglês, espanhol, francês. Que é isso, hein? Você que é o cara do inglês, né? Como é que tá seu inglês? The book is on the table. Aí, tá caminhando. Ele faz caminhada devagar. Frequente? Slow, tá igual eu. Ele faz caminhada frequente? Faz. Uma vez por semana ele faz. Mas cara, esse cenário do filho mais velho é muito maluco, né? E aí, que eu comentei na outra vez, né, cara? Eu fico imaginando a festa rolando e tal, e ele lá fora emburrado, velho. Um bicão, com os braços cruzados lá longe e tal. Uma coisa bem antiga, Belém, né? Mas tudo bem. Bem isso, cara. Desse jeito, cara. Então, assim, chega a ser vergonhoso, né, velho? A gente pensar, a gente ver a história. Mas aí a gente fica igual aquela história do Davi lá. Lembra quando ele pecou lá, que a gente até comentou aqui, que o profeta chegou pra ele: olha aqui essa história aqui, Davi. É Davi?
O que você acha que tem que fazer? Que esse cara aqui que fez isso? Não, moço, tem que matar. Tem... E mata nós, ele. ué. É. Mata ele. E a gente, eu fico... Você sabe quem que é esse cara? É você. Você sabe quem que é? É Davi. Então... Então a gente fica olhando de fora e julgando, né? E achando, falando, ó, que cara vagabundo, moço. E é nós, ué, no dia a dia. Exatamente. E é nós no dia a dia. Deus tendo que adular e tal, pra gente voltar, pra gente ir pra dentro, pra gente trabalhar, pra gente se manter com o nosso caráter. Aí ele tem que falar decente. conosco, né? Eu te conhecia desde antes de você nascer. Eu moço. tinha um propósito pra você. Eu que sei os pensamentos que tem a seu respeito. Exatamente. Ele tem que ficar adulando a gente, né? Exatamente. Isso é verdade. E é papel Você é bem sábiozinho. Né, moço? Essa careca aqui. E a gente tem esses dois extremos, né? Esses Sim. dois papéis aqui na parábola. E é muito importante pra gente entender que os dois estão errados. Sim. E os dois estão igualmente errados. Tipo assim, não é igual a gente falou. Aparentemente, se a gente for olhar assim naturalmente, o filho o filho mais novo é que é o erradão. Sim. Bandidão. É o bagunçado da história. Gastou tudo e ficou com as prostitutas e não sei o que, blá blá blá. O outro não, o outro tá lá bonitinho. Mas os dois estão em opostos extremos na mesma intensidade. Sim. Errados do mesmo jeito. Errados da mesma forma. E assim, isso é perigoso para nós quando a gente, igual a gente falou, quando a gente não consegue enxergar na parábola o quão errado o filho mais velho tá, né? Sim. Que é sinal que a gente não tá com o nosso senso de erro bem calibrado, né? Bem apurado. Então, nós precisamos entender que a nossa falsa devoção a Deus, por qualquer motivo que seja, a não ser adoração verdadeira, tá errado. Sim. Tá errado. Tô querendo cumprir aqui, ticar o que é as coisas certas da minha vida aqui, tô querendo andar direitinho e tal, pra Deus se agradar de mim. Moço, tá errado. Tá errado. Deus não tá olhando essas coisas, não. Deus tem outro foco, Sim. né? É o coração. Às vezes você nem vai conseguir fazer tudo certo, muito menos do que você gostaria, mas o seu coração tá lá. É o caso de Davi. Davi fazia as cagadas, um monte de cagada. Davi Mas arrependido de coração. Exatamente. Então Deus tá olhando o coração. E aí, aproveitando que a gente falou em Deus, vamos pro pai agora. Sim, nossa, aí o negócio muda. Fala né? aí que eu tenho que beber água. Oh, meu Deus, você que é especialista pra falar dessa Bebe parte aguinha. aí. Que até eu vou pular essa parte da varanda lá, que vou deixar tu falar da varanda. É boa, que moço. tu é varandeiro, né? Uhum. Mas aí o pai, quando o filho volta, o pai recebe o filho de volta. E o que o pai vai fazer? Vai fazer uma festa. No natural, aos nossos olhos, o que a gente pensa? Fala, agora ele vai tomar uma surra. É a peia. Agora ele tem que apanhar na cara pra largar de ser bandido, vagabundo, Uns 2-3 sem meses de vergonha. castigo. Vai ficar de castigo, vai ficar lá no quarto, vai ter que trabalhar muito pra pagar o que fez, mas o pai não faz nada disso. O pai vai lá, pega a melhor roupa, que aí, na tradução, na tradição, a melhor roupa era pra quem... Era pro chefe da família. Então o pai tinha a melhor roupa, mas aí o pai manda buscar a melhor roupa, coloca no filho, coloca um anel no dedo dele, coloca novas sandálias e pega o melhor. Eu não lembro se agora era um boi ou se era um bezerro, você lembra? Era um boi gordo. Pega um boi lá e vai fazer um churrasco. Sim. Fala, vamos fazer festa. Se tivesse foguete naquela época, o Tess ia falar, estourou uma caixa de foguete e fez a festa. Porque o pai, aqui ele é representação de Deus, né? E ele não está preocupado com... Lógico que ele não quer que nós façamos algumas coisas, mas ele não está preocupado com o que nós fizemos. Ele está preocupado com qual intensidade nós voltamos para ele. Se nós estamos voltando para ele ou se nós estamos voltando buscando benefício. E esse filho não estava buscando um benefício. Ele só queria Na verdade, ele estava buscando um benefício, né? Que ele buscava ter um alimento ali. Mas ele recebe... E quando a gente volta para Deus, para esse pai bondoso,
ele não nos dá só um alimento físico, mas ele nos dá um alimento espiritual. Sim. Que aí a Bíblia fala, né, que nem só de pão viverás o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aí algo sobrenatural começa a acontecer ali. Porque existe uma festa. E em outro texto aí, talvez tu lembra de cabeça, mas diz que vale mais uma alma do que o mundo inteiro. Sim. Uma alma que se volta para Deus vale mais do que o mundo inteiro, porque Deus está preocupado com o nosso pessoal, com o nosso íntimo, ele nos conhece. Então esse pai estava preocupado com esse filho, porque ele nunca deixou de ser filho dele. O filho fez muita coisa errada, mas o coração do pai estava em amor por esse filho. Com Ele certeza. estava totalmente preocupado com os dois. Porque o filho que estava ali debaixo do lar dele, para ele estava tudo certo. Porque se o filho não chega e fala para o pai, fala, eu tô triste por conta disso e disso, o pai vai achar que está tudo certo, porque o pai está trazendo providência, está cuidando, está tratando ali. E ele pensa que está tudo certo. E o filho não está bem resolvido, né? Não, como você falou, ele não está maduro o suficiente. Sim. Mas o pai está preparado para toda essa situação, tanto que o pai também vai conversar com o filho que está lá emburrado. Ele vai lá, fala, vamos para dentro, menino cabeçudo. Deixa de ser bobo, porque seu irmão estava perdido, nós trouxe ele de volta lá, o menino lá tá bonito, ó. Tomou até um banho. Moço. Rapaz, eu tava desesperado, pensando que o menino tinha morrido já lá no mundo. Lá. Eu imagino uma conversa desse tipo mesmo, moço. Porque você não ama seu irmão, pois não, rapaz. Nossa, cara, que loucura. Assim, é aquilo que eu falei também, né, que foi um dia, assim, bem intenso pro pai, né, cara? Sim. Bem intenso, porque assim, ó... Ele acabou de ganhar um filho e tava perdendo outro. Pois é, uai. Que loucura, cara. Eu, como eu falei, eu fico muito viajando na maionese nessas histórias pra gente, assim, pegar umas nuances, né, do negócio. Nuance? Pensa, moço, numa palavra, depois você procura erudito, aí, moço, o que é. Vai que não significa nem nada que eu tô querendo dizer. Eu mesmo não sei. Eu também não, mas eu tô usando. Eu imagino aquilo que eu te falo, porque eu imagino que todo dia o pai, em algum momento, lembrava do filho, certamente, né, numa hora de uma janta, lembrava o tempo todo, né, mas, cara, tô lembrando aqui de uma pessoa que falou que alguém morreu uns dias atrás e a pessoa tava desaparecida. Tipo assim, tava desaparecida uns dias e encontrou a pessoa morta, sabe? Essa angústia de ter pessoa desaparecida é ruim demais, né, cara? Eu tô tentando lembrar, parece de uma história de alguém que a gente conhece, ou enfim. Essa angústia de ter alguém desaparecido é muito ruim. Nossa, horrível. Cara do céu, meu Deus do céu. Eu lembro, eu tinha um tio, até morreu o Chique, às vezes ele ia lá ela era irmão do meu pai, aí ele ia lá na casa da minha avó, tipo, uma vez a cada 3 meses. Aí sumia, ninguém sabia onde ele tava. Só que não sumia assim, sumia de... está desaparecido. Ele só morava em algum lugar que a gente sabia onde que era e tal. Sim. Mas mesmo assim, aí às vezes minha avó e meu avô ficavam, será que ele não vai vir não e tal, tá demorando e tal, preocupado. E é muito ruim, né, cara? A gente... Tem uma mensagem que eu prego sobre isso. Que isso? Maria, né, quando ela vai ao túmulo de Jesus, o desespero de não encontrar Jesus. Sim. O desespero de você procurar e não encontrar. É algo desesperador. E ela começa a chorar ali. E mesmo que ela estava procurando só o corpo de Jesus. Sim. E ela tá tão desesperada que Jesus chega e ela não percebe. Porque tá desesperada demais, tentando procurar. É desesperador mesmo. E aí, assim, a gente vê também que isso é o tema do capítulo 15, né? Igual a gente tava falando também. É o desespero da mulher lá com a moeda perdida, o desespero do pastor com a ovelha perdida e tal. Então, a sensação da perda é muito ruim. De estar perdido, não saber onde tá e tal, aquele negócio. E o coração do pai certamente ficou aflito nesse sentido, né? Diariamente, né? Frequentemente e tal. E aí, lá no versículo, vamos ler aqui, versículo 20. Fala assim, e o filho mais novo, né, arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Aí, cara, é aquela mesma cena, cara, que eu fico imaginando, sempre que eu leio isso aqui, eu sempre imagino. Que pra quem, eu vou repetir, pra quem às vezes não viu o outro episódio, você volta lá e vê, pra você ver outras coisas que a gente falou. Episódio 7.
Imagina comigo aí, ó. Você já tá com a gente aí, já tem uns minutos. Então a conversa é essa: o pai tinha uma fazenda, 2 filhos e tal. E eu tava falando que eu imagino uma fazenda tipo aquelas das novelas da Globo. Você não assiste, Sim. né? Nossa, eu tenho claro orgulho que eu já demais de assisti. você. Qual que você assistiu? Não sabe, aí, ó. Tá Não. mentindo. Aprendeu, foi mentir agora, foi? Não, tem muitos anos Pronto, também, não aí, pois é. Nas novelas da Globo, só pra você que não tá inteirado, não sei as atual, né? As atual tem outras coisas, mas antigamente tinha fazendas, os fazendeiros ricos, aquele negócio, e sempre uma casa Chocolate da com fazenda. pimenta? Exatamente, tipo isso mesmo. E tem uma casona, sempre tem uma sede muito grande e tal, e meio que mais alta do que o resto. E na minha cabeça é isso. O pai ali, todo dia, em algum determinado momento do dia, ele ia pra lá. Sim. Ele ficava ali e tal, e lamentando e olhando pro final da fazenda, e etc e tal. E nesse bendito dia, ele certamente encontrou, porque a Bíblia fala que ele vinha ainda longe e o pai o avistou, velho. Eu não consigo imaginar outra cena, a não ser assim, beleza, você tá ali longe, você tem uma certa vista e de repente você vê alguém chegando e tal, você fala, uai, quem é que tá chegando mesmo? Eu tava passeando lá esses dias lá em Pirinópolis, que a gente tava fazendo, e aí você via um movimento assim, você olhava lá pra cima e falava, que carro é de quem, né? E tal, que negócio, ué, será Quem que será que tá é tal chegando? pessoa? Ou não é? Ou é um bicho, não sei o quê. E tal, e aí, mas você vê a pessoa chegando de longe, desde que você esteja olhando. Então o pai Sim. tava olhando, tava esperando o filho mais novo. Então, eu tenho muito essa cena, e essa cena reflete essa expectativa de Deus no retorno de quem tá longe. Né? Não é propósito de Deus. Deus não está feliz com você longe. Deus não tá feliz com você lá se desgastando e tal. E Ele tá olhando para você. Ele tá buscando você. Todo dia tem uma expectativa de Deus em ter o seu retorno. Com certeza. Então, assim, que se isso está falando com você, nos procure, ou procure alguém, conversa, ora, procura uma igreja, vai na sua antiga igreja. As pessoas às vezes podem ter uns filhos mais velhos lá, mas Deus, Ele vai te receber. Não preocupa com isso, tá? Então, eu tenho sempre essa imagem, cara. Tem sempre essa imagem. E eu tava lendo aqui, eu vi outra coisa, ó. Aí o texto continua assim, ó. E o filho disse, pai, pequei... Não, vou ler outra antes aqui, ó. Quando o filho estava pensando, ele fala assim, vou me arrumar, voltar para meu pai e dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Aí na hora que ele chega, ó a frase, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Aí para. Não tem a parte do, trate-me como um do seu trabalhador. É o pai interrompendo o filho, filho. É certeza que é. O pai interrompendo, fala, não, ali, né? cala a boca, meu filho, vem cá, me dá um abraço e tal. E aquele menino, e a gente Começa sempre aquele tem, choro, né? moça, aquele negócio e tal. E eu imagino Lágrima misturada com o pai, catarro. assim, naquele, e cheiro de porco ainda, né? Que eu vou falar aqui, o menino cuidava de porco e tal. E ele resolveu voltar e tá sujo, não tinha dinheiro, sei lá, não tinha um jeito, não tinha uma roupa, não tinha nada, não tinha... Tava sem nada. Tava sem nada, né? E aí o pai vai lá e abraça ele e tal, e tem esse reencontro. Então o pai, o menino tinha pedido o negócio antes da hora, tinha gastado tudo por conta própria, tinha gastado com prostituta. Talvez o pai, eu penso que às vezes o pai até sabia notícia, às vezes que alguém levava, ou sei lá, bem né? provável, né? Pode ser que nossa, moço, seu filho tá lá na perdição e tal, não sei o que. Fala, não, ele escolheu e tal. Sim. Então, é tudo muito maluco, cara. E o pai ali esperando. Mesmo depois de envergonhar, às vezes você fala, nossa, que filho seu, bastardo e tal, tá sendo bem feito pra ele. E tal, porque ele fez o que fez com o senhor aqui. Tá merecendo, né? que ele tá passando. Certeza lá. que às vezes tinha alguma coisa nesse sentido. Então, o pai mesmo assim espera, velho. Isso é muito lindo, velho. Isso aí eu acho lindo demais. E aí a gente tem é o tipo de amor que nos constrange, né? A gente não tá preparado. Um cara que eu gosto muito, acho que você gosta também um pouco dele, é o John Leitão. Ah, tá. Você gosta de quem? Tiririca. O John Leitão, ele faz uns vídeos lá e tem alguns vídeos que ele vai doar alguma coisa pra alguém, a pessoa fica, por quê? Por quê? Não tem o porquê. Deus, ele só quer semear o amor dele. Exato. E às vezes a gente não consegue receber, né? Exatamente, né? Como o filho mais velho aqui não consegue receber o amor que o pai deu por mão. Pois é, cara. Pois é. E assim, aí beleza, né? E aí a gente tem toda essa simbologia aqui do anel, da roupa, da sandália, né? E tal, que o pai faz.
faz a festa, igual você falou. E aí a gente passa para a questão do filho mais velho. A demonstração de amor do pai é exatamente a mesma. Sim. Talvez é assim, com um pouco uma emoção diferente, ou um pouco menos de emoção assim, televisiva, digamos assim, dramatúrgica, mas é a mesma demonstração. O filho com a cara de... Eu não posso falar a palavra aqui, mas eu falaria. A cara de negócio, lá fora, com os braços cruzados, aquele bicão, aquele negócio. E assim, certamente, velho, era um cara, eu imagino assim, uns 40 anos pra cima, barbado, e tal, não sei o que e tal. E lá, dando chilique, dando piti. Igual nós, velho de igreja, velho de vida cristã, dando piti por causa do outro que voltou e tá recebendo a festa. Nossa, o menino tá cantando. Véio. E o pai, e aí assim, vamos imaginar, é aquilo que a gente tá falando, é um dia intenso pro pai. Aquele negócio, organiza a festa, mata boi e tal, é aquele negócio de mata boi, mata e limpa e não sei o que, e acende churrasqueira e... sei lá, né, prepara a festa. Sim. E chama gente, convidado, e para tudo que tá fazendo na fazenda, e blá. Aí beleza, alegria e aquela euforia, aí de repente o pai tem que largar tudo, a festa que ele tá organizando, largar os convidados, largar os preparativos, largar o próprio filho mais novo, que ele tava com saudade, e ir lá adular o outro. Moço do céu, como que pode, cara? É porque, graças a Deus, eu não sou Deus também, porque senão... mas é incrível, né, velho? É incrível a demonstração de amor. Mas e Deus ama do mesmo jeito, cara. Deus vai lá e se desgasta e vai lá fora. E meu filho, não é assim. Tudo que eu tenho é seu e tal. E a gente. E é engraçado, cara, no texto que a gente não. Jesus não deixou claro aqui qual foi o comportamento do filho mais velho, né? Fica a gente ali, fica né? na expectativa de cenas do próximo capítulo, né? Então, quando a gente estiver lá, a gente pergunta, e termina a história. Pois é, ué. Justamente pra gente refletir mesmo, sim, né, cara? Pra gente ficar pensativo. Pra gente refletir. Então, assim, que esse não seja o nosso comportamento, né? Sim. Que esse não seja o nosso comportamento. Tudo que Deus tem é pra nós. O mesmo amor que Ele tá demonstrando pra quem pecou, pra quem teve uma vida de pecado e resolveu voltar, é o mesmo amor que Ele demonstra pra gente, nos mantendo todo dia, né? Nos dando tudo que a gente tem, tudo que a gente é. E a gente precisa enxergar isso. Com certeza. Esse amor, ele transcende qualquer coisa, né? Sim. Romanos 8, eu gosto muito desse texto, ele fala que nada nos separa do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade, nem o passado, nem o presente, nem o porvir. Exato. Vai nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Que o amor de Deus por nós, ele não está diretamente em nós por conta do pecado, mas ele está ligado em Cristo, e Cristo está ligado em nós, e nós recebemos esse amor aí de graça, sem merecer. Eu gosto muito dessas duas palavras, graça e misericórdia. Que a graça é o favor imerecido de Deus, e a misericórdia de Deus é aquilo que eu mereci, Ele tira, né? Que eu mereci o inferno e Ele não me dá o inferno. Eu não mereci o céu e de graça, através do sacrifício dele, Ele nos dá o céu. Então, é isso que acontece nessa parábola, né? Exatamente. É graça e misericórdia. Graça e misericórdia. Exatamente isso mesmo. Então é isso, né, velho? É isso. É isso. Muito bom. Muito bom, a né? gente gosta do que a gente faz, do que a gente fala. A gente tá falando de Deus e a gente pensou que a gente ia gastar uns 30 minutos, já se foi mais de uma hora. Mas a gente fica feliz de poder compartilhar essa graça, essa misericórdia, esse amor do Pai, mostrar o erro dos filhos, mas que eles têm a opção de voltar, e o Pai tá pronto para receber ali. Então... não, com certeza, cara. E assim, no fim das contas aí, no fim das histórias, todo mundo precisa voltar. Sim. Inclusive aquele que tá dentro de casa, que nunca saiu. Exatamente. Então todos nós precisamos voltar, precisamos em nos algum arrepender. Momento precisa dar uma pensada ali. E a parábola nos ensina que, assim, no momento em que nós resolvermos voltar, o Pai vai estar de braços abertos para poder nos receber. Então, assim, que você possa deixar com que isso entre no seu coração. Com certeza. Que isso adentre no seu coração, e que as suas atitudes, que as nossas atitudes sejam muito, muito voltadas nesse sentido. De voltar para o Pai, de fazer as coisas com a motivação certa. Sim, e se sinta abraçado pelo Pai, que o Espírito Santo possa te visitar nessa hora aí, receba
o amor, a graça do Pai sobre a sua vida, o perdão, o reconcílio. Em nome de E Jesus. lembrando que nós estamos aqui dentro do Espaço Ciclo Centro de Atendimento. Nós temos atendimento aí com psicóloga, psicoterapeuta, psicopedagoga, massagista. Temos salas para você que é um profissional dessa área aí. Talvez você está precisando de trabalhar e não tem uma sala aí. Temos salas preparadas. Vai estar no link da descrição aí. Entre em contato com a Yasmin, ela vai te atender, ela vai conversar com você. Preços bons, preços especiais. E também, se você quiser ir gravar um podcast, a gente tem aqui uma sala reservada para você, para gravar seu podcast aí, ou até mesmo fazer alguns vídeos curtos aí. Nós estamos aqui à disposição. Então, que você seja mais do que abençoado. Não se esqueça de deixar o seu like aí, se inscrever no canal, comentar, curtir, compartilhar. Se você foi abençoado, compartilhe com alguém aí e vai ser bênção, né, Eriquinho? É isso aí mesmo. Em breve estaremos de volta com mais conteúdozinho bacana pra você. Aí, como nós falamos muito do menino mimizento, né? É. Nós vamos falar agora de Exatamente. maturidade. Nós temos aí Oi, sai. Agora sai esse episódio de maturidade, sai. Moça, agora sai, agora Quero vai dar ver. certo. E é isso, Deus abençoe você. Obrigado pela sua companhia. Que Deus possa estar com você aonde você estiver hoje e sempre. Amém. Até mais. Até mais.